E aí, Rafael do Futuro, beleza? Como é que é ser um stand-upper famoso? Muita correria a vida. Você não sabe disso ainda, tem que fazer... você falou do futuro. Eu tô treinando já pra resposta. Ontem eu fiz um show ali no Credit Card Hall. Muita gente lá. Caraca. Quando que começou o talk especial, show? Netflix vai sair. Na Record. Na Record. Fala que eu te escuto. O papo com o Rafa. O Papa com o Rafa. Todo episódio eu entrevistando o Papa. Um ex-papa. Vai. Tem 2 papas vivos, né? É difícil acontecer isso. Porque geralmente o papa morre e aí depois você coloca outro papa. O outro papo tá vivo? Tá, que ele desistiu, ele pediu né? demissão lá. Eu achei que tinha que morrer essa desgraça. Não aguentou. Eu não quero, mas tudo bem. Fala galera, estamos começando mais um podcast Falando Bosta. Eu sou o Bruno e a gente está aqui hoje mais uma vez no nosso podcast semanal que a gente fala de entretenimento e cultura pop, sempre falando bosta. Hoje a gente está aqui com o nosso elenco fixo mais uma vez. Se apresentem aí, galera. Hessel aqui. Rafael aqui do lado do Hessel. A galera cada vez mais empolgada na apresentação. Se apresenta direito aí, galera. E aí? E aí, galera, beleza? Eu quero pedir para quem tá ouvindo, se inscreve aí, seja lá onde você esteja ouvindo esse podcast, seja no Spotify, no Castbox ou em qualquer outro lugar de podcast. Ou no YouTube também. Ou no YouTube também, que a gente tem o nosso canal lá, Falando Bosta. Se inscreve lá no canal também, a gente tá fazendo uns conteúdos para lá que ninguém assiste. Mas confere lá, é bacana, tá fazendo direitinho. Você pode ser o primeiro a ver. Confere lá, dá like, se inscreve no canal. Vai no nosso Instagram também. Vai lá prestigiar o trabalho desses ícones aqui do entretenimento que infelizmente não tem o reconhecimento que merece. Verdade seja dita. E olha só, estamos aí na 4ª edição. Para quem duvidou, estamos aí todas as terças-feiras lançando o podcast. E hoje a gente vai falar de Era Uma Vez em Hollywood, o último filme do nosso querido Quentin Tarantino. E todo mundo assistiu esse filme para poder falar hoje aqui para vocês. Só por isso que a gente viu. Sim. Eu mesmo fui a trabalho ontem ver só para estar aqui afiado porque aparentemente as pessoas julgam quando você tá criticando um filme que você não viu por alguma razão. Nunca vi isso. Agora tem que ver o filme pra falar dele? Acabou de passar uma sirene aqui, provavelmente o microfone tá pegando essa... Deve estar. Alguém está muito mal. Espero que fique tudo bem com essa pessoa. Fique tudo bem com a família. Força aí, galera. Um abraço aí para todos os motoristas de ambulância. Motoristas de ambulância e quem ajuda a pessoa da ambulância, como é que é o nome dela? Os paramédicos. Tem algum paramédico ouvindo o nosso podcast? Se sim, mande um e-mail para falandobosta@gmail.com e diga qual foi a situação mais inusitada que você já passou como paramédico. Já vomitaram em cima de você? Você já se pegou transando com uma pessoa ferida? Nossa, meu Deus, dentro da ambulância. Dentro da ambulância, assim, já estão aqui, né? Obviamente com o consenso dessa pessoa, já que né? Estamos aqui, você tá paralisado? Você liga a sirene pra sair do Não é texto? assim, gente. Vocês levaram pra esse lado, não era... Eu não levei nada pra lugar nenhum. Enfim, já que a gente já começou a falar bosta aqui, vamos lá. Era Uma Vez em Hollywood. Qual era a expectativa que vocês estavam desse filme até o lançamento dele? Baixa. Tava alta esse elencão aí. Eu tava com a expectativa pra ver esse filme que tá, né, com os Vingadores de Hollywood aí, todo mundo chamou geral, fechou Hollywood inteira. E, enfim, eu gosto, né, a gente falou brincando aí, mas eu gosto do Tarantino. A gente nem falou nada ainda. Você falou aí. O resto foi fã. Forçado. Fã real. Enfim, eu depois dos últimos filmes dele, eu dei uma baixada assim na minha expectativa. Quais? Os 8 Odiados e o Django foram os filmes que eu
ordem inversa. Antes dos 8 Odiados era o Django já? Era o Django. Esses dois filmes eu achei menos, assim, apesar do Django ser legal quando você assiste pela primeira vez, assim, ser um entretenimento legal. Quanto mais você assiste, mais ele diminui. E os 8 Odiados, que apesar de ter assistido 2 vezes no cinema, eu achei esse filme bem chato. E eu tava com a expectativa um pouco baixa sobre Era Uma Vez em Hollywood. Mesmo com o elenco, assim, o elenco já me deu uma preguiça, porque sempre que você chama essa galera já fica parecendo que é fácil, né? Filme de ator, tinha o Brad Pitt, o Leonardo DiCaprio, a Margot Robbie, já tá meio caminho andado do filme já. Com certeza já vai um monte de gente só por causa disso. E não tava esperando muita coisa. O Tarantino fez um cast muito bom, que acertaram nos atores, porém eu acho que errou na história, no caso. Porque os atores realmente são muito bons e o único motivo do Brad Pitt estar em tantas cenas é ele ser um ator muito bom mesmo, porque o personagem dele não pedia ele estar em tantas cenas para um personagem sem conflito e sem apelo para além do visual dele. Bom, vou fazer O visual dele é bem apelativo, não é essa? Porra, fiquei hipnotizado. O Brad Pitt, caralho, o cara é bonito demais, ele é muito charmoso. Tem mais de 50 anos, né? Por aí? Tem mais de 50 anos. Brad Pitt, que está solteiraço, garotas. O Brad Pitt, que está solteiraço depois de Angelina Jolie ter largado dele, porque ele chegava bêbado em casa e provavelmente espancava suas 20 crianças senegalesas que adotou durante todo o casamento. Ele tem 55 anos aí, Brad Pitt. Achei que você ia falar filhos. Não, filhos não sei. Ele coleciona crianças. Estão montando o Black Eyed Peas. Vamos fazer um resumo aí do filme sem spoilers aí pra galera entender mais ou menos qual é Sem spoilers? O cenário aí do filme. Não, sem spoiler é complicado, a gente só dá spoiler em todos os podcasts, porque não vai dar pra spoiler. Vamos fazer um resumo sem spoiler, depois a gente bota porque alerta de spoiler. Vai, quem que é essa missão aí de resumir que também a gente deu spoiler nos outros, que a gente falou de novelas de 2005. Sim. E dos filmes também. Os filmes, tudo bem. A gente deu spoiler dos filmes que nem lançaram ainda. Que a gente falou na verdade, não tem nem spoiler que estragaria a experiência desse filme, né? É porque não tem muita história. É baseado em uma história que muita gente já conhece, né? Quer dizer, que de Hollywood naquela época e envolvendo o assassinato da Sharon Tate lá pelo pessoal do culto do Charles Manson lá. Esse é o pano de fundo da história. Mas é que esse que é o lance, o filme não tem muita história, eu achei. Tipo, eu gostei porque eu gosto dos climas, eu gosto do clima dos filmes dele, eu acho que ele faz isso muito bem. E, sei lá, é muito envolvente, assim, essa época, esse período, Hollywood, as referências que ele coloca o tempo todo, os filmes da época, a coisa do western, que ele tava aí há quanto tempo se coçando pra fazer. Sim. Acho que basicamente daria pra resumir esse filme. Ele é a história do Leonardo DiCaprio, que é um ator já no meio da carreira dele ali, tentando se reerguer, tá em decadência, se afirmar como ator. Paralelamente, e vai acontecendo a história do Charles Manson, toda essa história, assassinatos e tal. As histórias acontecem paralelamente, mas a história em si é a história do Leonardo DiCaprio com um amigo dele, que é o Brad Pitt, que é o dublê dele. São as histórias paralelas. É essa história contada no pano de fundo do assassinato de Charles Manson nesse momento de Hollywood. Aí aparece a Sharon Tate também, que ela, no filme todo, o filme tem quase 3 horas de duração e ela... Eu acho que se juntar todas as falas dela no filme não dá 3 minutos de fala. Ela só aparece pra ser bonita e feliz enquanto dança ao som de alguma música dos anos 60. E legal, e simpática, ela tá sempre de bom humor, sempre fofa, sempre sorrindo. Sim. Dá carona pra hippie. Enfim, vai ver o próprio filme dela no cinema, que é toda fofinha, ela fica se olhando, toda feliz que o pessoal tá gostando do filme e tal. Mas ela é só um lance, assim, ela é só um elemento que tá lá, mas ela não tem muita função ali na narrativa. Gira em torno do DiCaprio. Do Leonardo DiCaprio, que é a única pessoa que tem alguma história lá
e você sabe o que ele quer, o que ele tá frustrado na vida e tudo, e ele lutando aí pra mudar a situação. Aí, diferente da Sharon Tate, que só tá lá pra ser feliz, e diferente do Brad Pitt, que só tá lá pra ser o pau mandado do DiCaprio. Bonito pra caralho. Bonito, e ele não quer nada da vida, parece. Ele só faz o que o Leonardo DiCaprio manda, ele parece que não tem vontade própria. Tipo, isso falando das coisas que eu não gostei no filme, é que, sei lá, eu senti ele meio vazio, assim. Eu tava esperando, começa o filme e tal, aí você já de cara vê qual que é o conflito do DiCaprio aí, que ele era o cara do western da TV, e aí ele, enfim, tá procurando aí oportunidades, mas tá em decadência e não sei o que, e tem o dublê dele que fica levando ele pra tudo quanto é canto, e aí a gente tá dando spoiler, né? Pode falar, só... Que daí ele deixa lá o DiCaprio em casa e vai pra casa dele, e aí quando ele vai pra casa, tipo, ele deixa o carro do DiCaprio em casa, que é um puta carrão, entra no carro dele, que é um carro todo fudido, aí ele vai pra casa dele, que é um trailer todo fudido, que ele come, mora num chiqueiro com o cachorro dele lá, e eu fiquei o tempo todo, tipo, esperando entender qual que era a dele no filme. Eu achei nessa hora que, sei lá, eles iam colocar, tipo, que ele na verdade odiava o DiCaprio, que o DiCaprio tava lá, que ele tava só, tipo, dirigindo pro cara, mas ele na real odiava o cara. Mas não, ele só tá de boa, assim, ele só tá lá fazendo o lance dele, não tem nenhum conflito. Ele tá lá sendo muito bonito, charmoso e fazendo carão e tirando a camiseta no telhado, mas ele não tem... Um personagem tá lá pra ser o Berez, ele tá o tempo todo usando uma roupa legal, sendo fodão, sempre numa posição de que não tá nem aí pra nada, tá indo só com o fluxo, nada abala ele. Então é um personagem, ele tá lá pra estar na hora certa, no lugar certo, nada além disso na história. Tipo, o personagem do DiCaprio é o cara que tem tudo, mas é inseguro pra caralho e tá aí o tempo todo em conflito. Enquanto o do Brad Pitt é o cara que tá sempre bem com tudo, ele não tem nenhum conflito, nenhum problema, sim, mas ele ao mesmo tempo não tem nada, tipo, porque ele é um fudido que tá ali tentando ganhar alguma coisa que respingar nele, que venha do personagem do DiCaprio, tipo, conseguir umas pontas de dublê, o DiCaprio tenta fazer a boa pra ele conseguir uns trampos, enfim, os caras são brother e ele fica lá só sendo o ombro amigo do personagem do... Eu tive a sensação depois de ver esse filme como se dentro daquele filme existisse realmente um filme melhor, mais coeso, mas que por algum motivo eu estava lá assistindo a versão estendida. Eu achei que o filme podia ali ter uns 40 minutos a menos fácil. A versão que tava muito do que... Tinha mais o que o Tarantino queria que tivesse no filme do que acho que o que realmente contribuía para a história em si. O filme é composto de muitas cenas muito legais, com todo o clima que você sempre espera do Tarantino, que é sempre cool e sempre tudo é sempre maneiro. Então isso tá sempre cheio de ótimos diálogos, cenas em que prontas pro Leonardo DiCaprio fazer tudo o que ele sabe, atuar da melhor forma que ele sabe. Então ela é composta de várias cenas muito legais, mas que no final, quando você junta tudo, ela não conta uma história muito boa, porque ela se arrasta muito. Tirando o Leonardo DiCaprio, os outros personagens são muito superficiais. Isso me fez ter uma experiência um pouco frustrante assim, no filme. Eu esperava um pouco, vários momentos, como o Hessel disse, eu esperava que fosse chegar em algum lugar, que algumas coisas iam entrar em choque assim, da relação do Brad Pitt com o Leonardo DiCaprio, mas nunca acontece. O Brad Pitt realmente ele é inabalável no filme, nada afeta ele. Eu senti que o filme é meio que um compilado de coisas legais e coisas maneiras e situações interessantes, mas elas não se conectam muito, assim. Tipo, tem um monte de partes do filme que, sei lá, parecem curtas dentro de um filme de 3 horas, assim. Sim. Tem um momento que ele tá lá gravando, que o DiCaprio tá gravando, que ele encontra a menininha lá, que inclusive manda muito bem.
tem todo esse trecho do filme que parece um filme dentro do filme, assim, que essa situação ela não se conecta com nada com o restante da história, não tem nada a ver com nenhum dos outros personagens, é só um episódio na vida desse personagem do Brad Pitt do Leonardo DiCaprio, e depois volta para a situação maior do filme, que envolve eles dois, mas sei lá, nem essas situações mudam muito a narrativa, assim, tipo, elas são meio que episódios dentro de um filme, assim. Sim, Mas aqui é legal, sei lá, tipo, eu achei maneiro todas essas situações, mas realmente faltou pra mim uma história que me cativasse, assim. Tem momentos nessa parte que o DiCaprio tá... O personagem do DiCaprio tá gravando um filme, um western, né? E que eles passam o filme praticamente na íntegra. Você vê o filme que ele gravou, aí vira, do nada o filme vira um faroeste lá. O Tarantino conseguiu gravar um faroeste nesse filme, que é uma cena bem longa mesmo. Quando eu comecei a me importar para aquela cena mesmo, pelo que estava acontecendo no western, aí o Leonardo DiCaprio erra a fala, a gente percebe, sai do filme lá, porque você percebe que aquilo era uma gravação dentro do filme mesmo. E isso, sei lá, comigo eu fiquei meio puto, mas provavelmente foi proposital do Tarantino. Eu gostei disso, na real. Eu acho legal essas coisas, assim, o bastidor e tal. O que eu mais gostei, acho que uma das coisas que eu mais gostei no filme são exatamente esses... Tipo, na hora que mostram os trailers da série que ele fazia na televisão, tipo, que é toda na estética da época, trechos de filme que eles inserem o DiCaprio em filmes que o Tarantino fica fazendo referência. Tipo, esses momentos são bem legais, assim, quando eles colocam dentro do filme essas cenas na estética dos filmes da época, assim, tipo, os diálogos de western e tal. Essa hora que eles estão gravando esse tipo de filme, eu gosto disso, eu acho isso legal. Só que é isso, tipo, depois que isso acaba, sei lá, é meio... Você tá entretido ali, acaba e volta pro filme que é meio arrastado no fim, sei lá. Tem umas horas que você fica meio... Tipo, por que eu tô vendo isso há tanto tempo? Por que essa cena tá tão longa? Toda aquela cena do Brad Pitt no acampamento lá dos hippies. Dos hippies, tipo, essa cena é longa pra caralho, só pra entregar um falso clímax que depois só serve no final pra uma piada de que o Brad Pitt já conhecia os assassinos por acaso. Mas ele fica lá, tipo, mano, uma cena gigantesca. Eu achei aquele suspense de que será que eles mataram o cara, o dono da casa ou não sei o que. E fica horas, ele fica encarando a mina na porta, todo mundo na porta do lado de fora encarando ele. Tudo aquilo pra no final, tipo, não, o cara tá bem, manda ele embora. Eu gostei dessa cena, apesar dela ser desnecessariamente grande e ela tem um rumo que não importa muito pra história, mas eu gostei dessa cena porque é o momento é o único momento em que a gente realmente entra no cenário ali do perigo, onde era a família ali, a galera do Charles Manson, e seja logo que o Brad Pitt chega ali, a música já começa a ficar totalmente tensa, você já entende que aquilo ali é um lugar perigoso. Que eu gostei porque é uma coisa que eu tava sentindo falta por ser um filme que trazia o cenário do crime do Charles Manson. Eu senti muita falta disso realmente vir no filme, e esse foi o único momento que isso veio de alguma forma no filme, então eu gostei, mas com certeza a cena vai muito longe e pra terminar em piadas e situações em que o Brad Pitt vai estar sendo um fodão mais uma vez, mas eu realmente achei essa cena legal de ver, assim, porque eu pessoalmente estava esperando muito mais do clima de assassinato do cenário aí do Charles Manson, que se você, assim como eu estava esperando, você vai se decepcionar, porque é muito sutil. O filme não perde tempo falando sobre isso. Eu gostei da cena também, não falei... Tipo, eu gosto da cena, eu acho ela legal, mas assim como a coisa do DiCaprio gravando lá o filme, tipo... Ela é legal, mas depois que ela acaba é meio... Ah, tá. Sim. Tipo, eu gostei da cena, achei legal, entrei no clima, fiquei no suspense, achei muito bem feito.
Só que depois ela acaba e é mais um. É nesse sentido que eu falo, que parecem que tem episódios... parece um de curta-metragem. tipo, são crônicas, assim. É um compilado de crônicas na vida desses personagens, assim. Eu senti que, sei lá, a brisa era meio que esses personagens, eles serviam pra mostrar coisas diferentes naquela época, assim. Tipo, eles são levados pra mostrar situações diferentes de uma Hollywood no final dos anos 60, assim. Tipo, eu acho que é meio que isso, assim, até a ida do Brad Pitt lá, pra mostrar como é que era a vida dos caras. Também não sei até que ponto é fiel à realidade, mas enfim. É legal, assim, só que parece uma crônica dentro do filme de 3 horas, assim. Eu queria saber o que o Tarantino tem contra os hippies, porque ele é claramente contra hippies, porque ele, em qualquer ocasião que ele tem lá, ele... que essa é uma coisa, acho que da época, né, que ele tentou construir. Que era da época e na verdade ele era igual os nazistas, ele tava fazendo uma figura ali pra ser o bode expiatório. Como ele foi no Bastardos Inglórios. E nesse, o bode expiatório era a família do Charles Manson, que no caso ali eram os caras... os ripongos ali, que não necessariamente eram hippies e tal, mas acho que a galera naquela época devia xingar todo mundo. Assim. Devia ser tudo um tal de hippie pra lá, hippie pra cá. Ah, sim, mas mesmo assim eu tive a impressão que esse tratamento pejorativo dos hippies e não era só dos personagens em si, mas também do próprio Tarantino lá, como... Não era que além do tratamento que os hippies recebiam dos personagens, né? Não que eu esteja defendendo... Uma catarse do próprio diretor, você tá dizendo? Tipo, não que eu esteja defendendo hippies aqui. Nada contra, mas porém tomem banho primeiro. Mas não na minha frente. Nada contra hippies aqui. Porém, eu achei que esse filme mostrou um retrato deles que eu fiquei pensando que o Tarantino tinha algo pessoal contra os hippies. Hippies que, se ninguém me falasse que era hippie, eu não ia saber também, porque pareciam muito garotas que andam na Vila Madalena ali, na Augusta. Era qualquer pessoa na frente do Mackenzie, aquelas... Umas hippies que eram, tipo, modelos lá. Tinha uns pelinhos no sovaco, esse era o mais... isso aí faz parte do espetáculo visual para homem hétero, que é o filme como um todo, assim, é um monte de mulher bonita, quase o tempo todo fetichizada, sexualizada, caras que os homens queriam ser o tempo todo, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Então essa parte é o Tarantino fazendo o que ele faz, que é o espetáculo visual heterossexual dele, que ele sabe que a galera vai curtir sempre. Me lembrou a cena que a menina tá no carro com o Brad Pitt, ela oferece pra chupar o pau dele, e ele todo machão, porque você tem quantos anos, não sei o quê. E ela, nessa cena, tipo, plano e contraplano, aí tem o que é a cara do Brad Pitt falando, e o outro ela tá pedindo carona. Que ela tá pedindo carona, tipo, a bunda da mina ocupa metade da tela, praticamente. O contraplano da mulher é a bunda dela. Tipo, aí o Brad Pitt fica perguntando, você tem quantos anos? E ela nunca fala se é maior ou menor de idade, eles ficam brincando com isso dela ser menor de idade. E mostra a bunda dela na metade da tela a todo momento. Esse filme também tem algo que eu reparei, que o Tarantino é meio tarado por pés. Mas isso é um lance que rola direto nos filmes dele, né? Essa é uma piada recorrente. Acho que só não tem nos filmes que são de homens, tipo... Tem o pé da Uma Thurman também, dançando. Dos caras lá, dos mafiosos e tal. Mas acho que é uma piada recorrente, assim, sim, ele com pés, né? E tem bastante isso de... No Pulp Fiction, no Kill Bill, no Prova de Morte, todos esses... Nesse filme tem bastante autorreferência, né, do Tarantino. No início, o DiCaprio mostra, tipo, um flashback de um filme que ele fez anteriormente, o personagem dele, que eu esqueci o nome. Como é que é o nome? Eu sei que o Brad Pitt é Cliff, né? O DiCaprio eu esqueci. Cliff Booth. O DiCaprio... Rick Dalton. Rick Dalton. O Rick Dalton, ele tem um flashback no momento lá que ele lembra de um filme que ele fez, que era a cena igual a
Do Bastardos Inglórios lá, que ele pega o lança-chama e queima os nazistas lá. Que era o Leonardo DiCaprio, né? Que não era ele no Bastardos Inglórios. Sim. Enfim. Enfim, mas é uma autorreferência ao próprio Tarantino. E esse filme está cheio de autorreferências, mas essa em específico compensa, assim, não é nada tipo tá lá legal, de graça, porque no final você tem o pagamento lá, porque você vê ele usando o mesmo lança-chama que ele tinha guardado em casa, usando para queimar uma das pessoas que invadiram a casa dele lá. Uma das assassinas, né? Uma das hippies assassinas. Se você é hippie e está escutando esse podcast, saia daqui. Você está escutando esse podcast como? De uma árvore? Nesse filme a gente viu o... Imagina, ela tá com um fone de ouvido na árvore, assim, escutando. Nesse filme a gente viu que o Quentin Tarantino, ele quis repetir uma coisa que ele fez no Bastardos Inglórios, que foi pegar um filme bom... Mas não consegui. O Bastardos Inglórios, no caso, foi um acerto dele, mas ele quis, o roteiro, ele é parecido no sentido de que ele quis pegar um momento histórico, um fato que realmente aconteceu, e modificar de acordo com o que ele acha que deveria ter acontecido, ou como ele gostaria que tivesse, enfim. É mais uma fanfic da vida real. É uma fanfic, assim como o Bastardos Inglórios. E ele tem também uma coisa que é parecida com Pulp Fiction, que é dele tentar trazer histórias paralelas que no final se cruzam todas. Mas isso não funciona nesse filme, porque diferente do Pulp Fiction, onde dá certo, onde você se importa com todas as histórias que estão acontecendo ali, nessa, como a gente já disse, os personagens que você seguiria, que seria o da Margot Robbie, o do Brad Pitt, eles não têm nenhum conflito, nenhuma motivação, eles não têm nenhum objetivo. E no final a gente tá só acompanhando eles e vendo o Brad Pitt sendo usado como um recurso ali do roteiro. A Margot Robbie também de outro jeito, mais de ficar lembrando você o tempo todo que ela é uma pessoa feliz, jovem, com um futuro pela frente, mas ela morreu. Ou vai morrer, então ele fica com essa provocação o tempo todo. E o Brad Pitt ali só sendo fodão, só estando no lugar certo na hora certa. E a única história que está acontecendo de verdade é a história do Leonardo DiCaprio, que é o único conflito que tem. Então... Que também não é nem tão... É um conflito bem simples, assim. Não é nada também, não é nada elaborado. Sim, a gente tá falando isso com o Rafael ontem, de como isso é uma característica dos personagens do Quentin Tarantino como um todo. Eles não têm conflitos. Eles são bem rasos, são bem... Os personagens do Tarantino, eles têm sempre assim, eles querem uma coisa. Vingança, sexo. Eles querem sempre uma coisa muito clara e dificilmente ele aprofunda. Acho que uma exceção é o Kill Bill. Acho que por ter 2 filmes, a gente consegue ver muito da personagem da Beatriz Kido lá. Ela vai mostrando mais que ela quer além da vingança. Ela tem uma relação com o Bill, ela ama ele, mostra mais do Bill. Acho que esse é uma exceção. Tirando isso, os personagens do Quentin Tarantino como um todo são personagens de objetivos muito... claros e muito básicos, assim. E não que seja um ponto negativo também, porque ele fez isso de maneira legal, eficiente nos filmes, mas nesse último não... que nesse último acho que não dá certo porque ele tá muito apoiado. Como só o personagem do DiCaprio tem esse conflito, aí vira um problema, porque quando ele, tipo, nos outros filmes ele faz isso, mas cada personagem tem o seu conflito ali, por mais que ele seja simples. Nesse, só o DiCaprio tem. E aí fica parecendo que tá faltando alguma coisa, assim. Porque você tá só focado nele. Porque os outros, realmente, o Brad Pitt, cara... Ele nada abala esse cara. A Margot Robbie mal aparece. Tipo, aparece, mas assim, não tem profundidade nenhuma. E aí fica só no Brad Pitt. Aí fica... Acho que faz falta porque tá muito concentrado nele, assim. Sei lá. E sobre esse negócio da Margot Robbie, eu acho que eu fiquei com a sensação que ele ficou meio... Tipo, ele teve um cuidado de não dar tanta atenção, assim, pra não colocar tanto a Sharon Tate, pra também não entrar numa que nem foi, tipo, o Bruce Lee.
se ele se preocupasse, se ele se dedicasse a fazer da Sharon Tate um personagem ali que tivesse uma função narrativa de fato, ele podia cair num buraco de que as pessoas iam achar ruim e tal. E também porque é uma história muito sensível. Eu saí com essa sensação também de que ele ficou ali no meio termo onde ele não sabia o quão de mau gosto seria ele trazer a Margot Robbie como uma personagem que a gente se importasse, que mostrasse que no final a gente criasse um laço com ela e no final a gente tenha você sabe que tudo aquilo, na verdade, essa fábula é uma mentira e, na verdade, ela morreu e isso causaria um mal-estar muito grande. Acho que por ele ser um personagem, pelo Quentin Tarantino ser um personagem de Hollywood e provavelmente dele conhecer as pessoas, acho que isso geraria um mal-estar que ele não estava disposto a entrar e nem quis, assim. A irmã da Sharon Tate, ela participou, assim, bastante. Eu vi numa entrevista dele que ele estava falando disso, que a Margot Robbie, inclusive, falou que ela conversou com a irmã da Sharon Tate e tal. Então acho que ele teve ali uma preocupação de não mexer, porque é uma história muito pesada também. A mulher foi assassinada, esfaqueada, grávida de 8 meses. Tipo... Deve ser uma ferida até hoje nessa... Na barriga da Sharon. Cara. Mas enfim, ele tenta fazer ali uma provocação ainda com essa personagem, mas sim, eu não tenho como dizer como seria melhor. Mas desse jeito... seria melhor se você pudesse se importar com a personagem da Sharon Tate no filme. Na vida real é uma coisa, mas no filme... É que ele se apoiou na figura real para as pessoas no filme, se importarem. não sei se é porque ela. A gente é brasileiro e a gente se sinta mais mobilizado por mortes, sei lá, esteja mais próximo da gente, não da mina que morreu lá nos Estados Unidos, né? Então eu queria ver um personagem que eu pudesse me identificar no filme mesmo, não... Só tipo, me mobilizar com a possível morte dela, porque eu sei que deve ter sido triste na vida real. Eu acho que isso é um trauma que deve ser presente lá, então acho que, eu fiquei com a impressão de que ele se apoiou na Sharon Tate da vida real para fazer com que as pessoas se importassem com a Margot Robbie ali, com a história real da mulher que foi assassinada. Se você for falar do filme em tela... faz muita falta essa personagem não ter profundidade, ela não ter. Mas quando você pensa fora da tela e o filme no contexto dele, é justificável ainda que ele não tenha mexido nisso. Mas realmente no que tange a assistir o filme e ver uma boa história, a personagem é quase inexistente, assim. Ela não te alcança. A gente ainda não falou aqui no podcast, porque a gente está falando já presumindo que quem está ouvindo assistiu o filme. Então, fique esperto que agora vai vir um spoiler do final. Pronto. E no final, falei. No final a Sharon Tate não morre. Os assassinos acabam batendo na porta do Rick Dalton, que é o Leonardo DiCaprio, falando: na verdade vamos matar esse cara aqui. Que rola, eles estão lá no momento em que eles invadiriam a casa dela pra matar ela, só que o personagem do DiCaprio se irrita, ele tá bebaço lá, aí ele xinga os caras, manda todo mundo embora. E aí eles mudam de ideia e falam, não, vamos matar ele ao invés de matar ela. Só que aí eles não esperavam que o Brad Pitt ia estar lá e com um cachorro muito forte. Um pitbull, uma máquina de guerra. Assim como no Bastardos Inglórios, quando você vê a história sendo recontada ali, no final onde o Hitler e todos os nazistas são queimados dentro do cinema brutalmente, e toda essa vingança acontece. Nesse filme acontece também. Você vê os assassinos não concluírem o plano deles e serem brutalmente assassinados na catarse ali, de você ver, caralho, como eu queria que isso tivesse acontecido de verdade. Explode a cabeça de dois, incinera a outra, depois ela ter sido comida pelo cachorro. O Brad Pitt instalou o caço de ácido, é muito engraçado essa cena. E nesse filme, tipo, a violência desse filme bem gráfica, bem explícita mesmo, se concentra nesse final, o que eu achei um ponto positivo, porque é uma violência justificável, assim, não gratuita, como acontece em outros filmes do próprio Tarantino mesmo. Se bem que chega um momento nesse filme que eu acho que ele também pesa um pouco a mão. Ok, já entendi. Acho que ele segurar a violência para um momento final funcionou muito, porque... Que é muito boa. Porque você fica esperando que isso vai acontecer em algum momento, o Tarantino vai ter que fazer isso, e que chega no final, quando eles pegam mesmo os assassinos e começa ali a matar eles, é uma coisa brutal que acontece,
E a cena é muito boa, tipo, de longe é a melhor cena do filme, ela é engraçada, ela é catártica, ela é até a partir desse momento, até o final do filme é o que vale, era por isso que eu paguei o filme. Ele acaba muito bem lá com o DiCaprio trocando ideia. O final eu achei muito bom, assim, realmente, a hora que chegou no finalmente da coisa acontecer ali, foi muito bom. Cena catártica, pra quem não tá em dúvida do que significa, é quando você consegue sentir o que os personagens estão sentindo, você tá com uma ligação bem próxima do filme mesmo. Vem do termo catarse, pesquisem aí no Google aí. Pesquisem o catarse aí do Falando Bosta. O catarse. Mas esse lance da Sharon Tate aí, eu senti que, tipo, ele até assumiu ele meio que tentou homenagear ela, assim, tipo, deixar ela muito legal, muito simpática e tal. Aí quando a personagem vai lá no cinema, ele coloca as cenas do filme reais dela mesmo e tal, tipo, ele não substitui, tipo... Ela fica, a Margot Robbie, como Sharon Tate, fica assistindo os filmes com a Sharon Tate mesmo, assim, tipo... Sim. E ele também, sei lá, eu acho que assim como ele não quis mexer na história do assassinato dela, ele também não quis falar, tipo, colocar muito em evidência o próprio Charles Manson lá, porque ele só aparece, tipo, em um momento do filme, Sim. muito rápido, ele é citado lá entre os seguidores dele, mas, tipo, não fica muito... no trailer eu tava achando que ia ter mais... Isso ia ser mais presente, assim, a figura dele também. E acabou que isso ficou, tipo, assim como a Sharon Tate, isso ficou meio... Porque acho que quando ele anunciou o filme, o Quentin Tarantino anunciou um filme que seria com um pano de fundo Charles Manson, acho que a ideia que as pessoas criaram na cabeça era uma coisa totalmente ligada ao crime e a esse fato. Nunca acho que as pessoas imaginariam que ele ia trazer uma fábula de Hollywood. Ele deixou bem claro isso em entrevistas, falou, não espere isso, vai ser... Vai ter o assassinato e tudo, mas o filme não é sobre isso apenas. Tipo, esse é um elemento no filme, isso é só o que tá ali na atmosfera do filme que serve para as pessoas que sabem do que realmente aconteceu, porque no filme mesmo, tipo, isso não tem muito... Tipo, ele assume que as pessoas sabem quem é ela, que ela vai morrer, quem são aquelas pessoas, quem são os seguidores dele... Mas ele não fica se aprofundando nisso, assim. A questão é realmente entre o Brad Pitt e o DiCaprio. Eu tive uma sensação de que tem grande chance de muitas pessoas que vão assistir esse filme do Quentin Tarantino passar muito despercebido por esse cenário que estava montado do Charles Manson e tal. Acho que realmente para muita gente isso vai passar muito... Porque é muito sutil, ele não se dá o trabalho de explicar nada, as coisas estão lá e você pega conforme você sabe da história ou conhece os personagens reais desse crime. Se você não conhece, isso vai passar muito despercebido por você. Sim, ele parte do princípio que isso já é, tipo, que as pessoas que estão assistindo já sabem o contexto, ele não se preocupa em apresentar essa questão. É um filme de impacto totalmente cultural, com certeza os americanos vão assistir esse filme de um jeito totalmente diferente do resto do mundo, assim, porque para eles isso deve ser uma história muito mais presente, muito mais marcante do que pro resto do mundo. Que tem essa brisa, né? Tipo, ele reconstruiu Hollywood, todo esse filme, sei lá, tipo... Hollywood é um elemento muito importante ali do filme, de ficar mostrando essas coisas e tal, mas não a situação em si. É mais o Hollywood no fim dos anos 60 do que a Sharon Tate e o Charles Manson. Assim. Acho que o filme faz... mais a indústria cinematográfica naquela época do que... Ele faz sentido desde o título, em chamar Era Uma Vez em Hollywood, dele parecer realmente uma fábula dentro de trazer aquele momento de Hollywood, de trazer uma história emocionante dentro de como de ter um final feliz dentro daquilo. Acho que todas essas brincadeiras que ele faz com isso são legais assim dentro do filme. Era Uma Vez em Hollywood também, remetendo aos filmes, os westerns, e, tipo Era Uma Vez no Oeste lá do Leone, e o Era Uma Vez na América, filme de mafiosos também do Sergio Leone, que assim como esse filme, são filmes bem longos, mais de 3 horas.
esse filme, porém, não é tão interessante quanto as referências dele. Esse filme podia ter 1h30, 2 ali fácil. Acho que com certeza o principal ponto assim, de negativo desse filme é a duração dele, porque ele vai muito mais longe do que tem necessidade. Eu lembrei de uma coisa que, falando da fórmula dele, assim, que eu achei um ponto negativo nesse filme, que é a trilha musical. Que sempre é uma assinatura dele, o uso da música pop dentro do filme. Nesse filme eu achei o uso dela muito banal, assim, nada de especial. Não achei que foi bem encaixado. Pode ser talvez porque isso se transformou numa coisa tão grande. Qualquer filme agora faz isso, que é encaixar trilhas pop dentro do filme. Isso acontece tanto que isso já ficou fraco, mas eu senti que ele fez esse uso, não foi nada demais nesse filme. Assim. Eu acho que ele foi... Assim, faltou o Jacquin diria que faltou um tompeiro aí nesse filme, nesse sentido. Assim, ele é legal, beleza, gostei, mas falta muita coisa ali. Acho que ele acertou bastante no Pulp Fiction. A música realmente é tipo um personagem importante lá na história. Sim. Nesse filme é apenas o que é em qualquer outro filme, que serve apenas só pra situar que tá nos anos 60, porque tá no filme dos anos 60, toca músicas clichês dos anos 60, assim, nada demais. É só pra dar um clima cool do filme, assim, acho que uma coisa que realmente qualquer diretor hoje em dia já tá pronto pra fazer isso em qualquer filme. Sei lá, a sensação que dá que ele não tá muito inspirado nesse filme. Sim, só pegou anos 60, Greatest Hits, ou a coletânea da Som Livre lá e colocou pra tocar. Até filmes mais recentes dele, como A Prova de Morte, você vê um uso da trilha musical mais esperto do que nesse filme. Django também. No Django também, é bem mais esperto do que nesse filme, que eu achei bem banal. Assim, Os Oito Odiados também não tem muito, né? A trilha assinada do Morricone, né? Que falou que nunca mais vai trabalhar com Tarantino, que ele é um porra. Falou mal dele. Foi todo um ensaio pra acontecer esse feat, e depois o cara teve uma experiência péssima. Ele saiu falando mal. O cara saiu tava aposentado, né? Ok, vou fazer a música aqui pra esse cara chato. Tá bom, ele falou que o Tarantino não sabia direito o que queria, ele ficava perdido, porque ele tinha que fazer qualquer coisa lá, e ele não gostou de trabalhar com o Tarantino. Imagino que deve ser difícil mesmo. Você já viu alguma entrevista dele? Ele parece estar sempre muito acelerado. Ele deve ser bem estressante de lidar. Ele é muito chato e deve ser tenso ter que olhar pra cara do Tarantino também, que a cara dele é estranho. Ele é feio que dói mesmo. Eu tava vendo aqui um vídeo que mostra todas as cenas de pés no filme do Quentin Tarantino e realmente tem uma porrada. 6 minutos. Eita caralho, ó. 6 minutos de pé. O cara é como chama? Podólogo. É podólogo? Podólogo. De pé, podólogo. Tondom Melo? Tondom? Tondom. Olha lá, pé. Esses pés aí estão limpos, mas no filme atual, eu reparei que todos os pés estavam sujos por bosta. A da Sharon Tate tá sujo. Olha isso, mano. Ele tem algum fetiche mesmo. Ele tem pra caralho. Fetiche. Olha a cara feia do Tarantino, hein? Olhando pra um pé. Mas diz aí, faz aí então vocês, cada um, top 5 filmes do Tarantino. Eita porra. Começa aí então, já que você deu a ideia. Não, eu dei ideia, alguém começa. Rafael, fala primeiro. Já que eu tô pensando nisso agora, então não vou falar exatamente na ordem que eu acho. Eu vou falar os 5 melhores, mas não necessariamente nessa ordem. Eu vou fazer isso também. Cães de Aluguel talvez seja o meu preferido. Aí você falou que ia fazer sem isso. Mas só isso eu consigo pensar. Talvez, né? Porque talvez pode ser algum dos outros 4. Cães de Aluguel, Pulp Fiction, gosto bastante também. Qual mais que tem mesmo? Acho que só. Só esses? Foram esses. O Bastardos Inglórios é legal. Kill Bill é divertido. Kill Bill conta como um filme? Qual Kill Bill? 1 ou 2? O 1 eu não lembro se eu assisti. Porque ele considera um filme só. Eles começam... O segundo começa diretamente de onde termina. Ele considera como um filme só. A Prova de Morte eu não vi. Como um filme só.
Você não viu esse? Acho que esse ia gostar muito desse. Esse é muito divertido. Acho que a gente vai fazer mais filmes como esse aqui. O Jack Brown, eu lembro que eu gostei por ele ser o mais diferente do Tarantino, que é o que mais, pra mim, na época eu achava que era o que mais parecia um filme que não era do Tarantino, mas é só isso que eu achei bom. O Tarantino menos do Tarantino. Esse é filme bom porque ele não parecia do Tarantino. Mas no geral achei ele meio... Depois fica meio chato, assim. Ele é chato, assim. Mas... Bastardos Inglórios, né? Eu falei. Qual mais filme dele tem mesmo? Tem esse daqui, o cara. Django, o Oito Odiados. A Cães de Aluguel, Pulp Fiction, Jack Brown, Kill Bill, A Prova de Morte, Bastardos Inglórios, Django, Os Oito Odiados e Era Uma Vez em Hollywood. Tá, o primeiro que falei lá, dos Cães de Aluguel, Pulp Fiction, Kill Bill 1. Pode considerar que pode só. Kill Bill é um. Kill Bill é um só. Kill Bill 1, Kill Bill 2. Cara. Pronto, só. Só tem 4 filmes bons aí. E aí, Bruno? Kubanacan. Eu gosto muito de Bastardos Inglórios, gosto muito de A Prova de Morte, de Kill Bill e de Pulp Fiction. Cães de Aluguel eu assisti uma vez só, talvez hoje se eu assistisse eu gostasse mais, mas eu não vou falar aqui porque sinceramente faz muito tempo que eu vi esse filme. Mas Pulp Fiction, Kill Bill, A Prova de Morte, Bastardos Inglórios são filmes que eu gosto muito dele, assim. Um ponto pro Bastardos Inglórios que é um filme que passa muito na TV e sempre que passa e sempre que eu assisto é legal, assim, o filme sobrevive a você assistir ele 1000 vezes. Já é completamente diferente o Django. Quanto mais você assiste, mais preguiça você tem do filme. Eu não consigo ver Django. Eu acho que eu vi Django uma vez inteira, eu nunca mais consegui ver. Eu vi 2 vezes, acho que uma vez no cinema e outra na TV. Os Oito Odiados eu vi mais de uma vez. Eu vi 2 vezes no cinema, não sei porquê. Vai ficando cansativo também. Mas a minha lista, eu não sei a ordem também, mas entraria aí Bastardos Inglórios, Pulp Fiction, Kill Bill, Cães de Aluguel e acho que eu colocaria aí o Era Uma Vez em Hollywood, que eu gostei. Eu não consigo entender o que faz o hype do Tarantino de ser uma pessoa que entre o meio de pessoas que gostam de cinema, que se consideram alternativos e tudo mais, idolatrar tanto o Tarantino, sendo que no filme dele sempre tem as coisas que... de outros filmes. De outros filmes e que fazem sucesso desde sempre, tipo mulheres, mortes. Que é o jeito que ele faz isso. Violência e diálogos engraçados, né? Como se ele estivesse reinventando a roda. Né? Acho que é mais o uso disso dentro de um filme pop que faz... Machismo. Você pega tudo que é legal nos filmes e faz um embrulho pop e aí a gente compra muito mais fácil fazer essas coisas. Eu acho... Sempre que eu vejo alguém usando aquela camisa escrita, dirigida por Quentin Tarantino, eu faço um eye roll, né? Que o Tarantino ele tá no... Que expressão. Eye roll. Nunca tinha ouvido essa expressão. Eu esqueci como é que chama isso. Viradinha nos olhos, né? Mas não virando os olhos de maneira positiva, negativa. Positiva, tipo quando... Beleza, tá bom. No Celso. Entendi. Mas ele fica tudo branco, aí a mulher fica: o que tá acontecendo? Isso parece um demônio. Eu acho que é o jeito que ele faz, né? Que ele se apropria aí, ele usa muita referência, mas a maioria das referências que ele usa são filmes que talvez sejam mais densos. Ele faz isso de um jeito que é mais tem algo visual, assim, por isso que funciona tanto. Em alguma entrevista com ele, que eu achei interessante ele assumir isso e falar dessa forma, que fala, você faz as coisas igual mesmo, você pega as referências, aí ele fala, se eu gosto de algo no filme, eu vou usar no meu, assim, eu roubo mesmo, assim, tem que fazer isso. Né? Ele utiliza essas coisas e faz de um jeito legal. Ele faz isso consciente, né? Ele não tá tentando dizer que ele criou isso. Mas é que ele tem isso, né? De que ele tá no pacote cinéfilo omelete o Tarantino no geral, Donnie Darko, esses filmes que o cinéfilo adora. Que o novo jovem... que a rapaziadinha pira.
Acho que o negócio é tomar um corote ali na calçada e comentar sobre o novo filme do Tarantino ali na Augusta. Porque é muito louco isso, o efeito Tarantino, eu acho, pelo menos, assim, tipo, ele agora com esse filme novo, aí meu pai, tipo, cara, e aí, que você viu o filme lá, tal, não sei o que, ele vai atrás de coisa pra ler, sabe, tipo, tem esse efeito Tarantino que chama a atenção da galera, assim, ele tem um apelo com o público. O Tarantino consegue ter um apelo com o público geral mesmo e ainda assim passar essa imagem de cineasta, tanto quando, sei lá, tô falando com alguém e aí eu falo pra pessoa que eu estudei cinema, essas coisas, faço essas coisas. Aí a pessoa se sente na obrigação de trazer o nome de algum realizador assim que ela acha que só ela conhece ou que eu vou gostar muito. Aí cita Tarantino e eu falo, cala a boca. Eu penso isso, eu não falo isso pras pessoas porque eu sou educado. Eu gosto. E eu acho que isso que é legal até, tipo, que esse efeito Tarantino, assim, tipo... Meu primo, o Henrique, vai falar, e aí e tal, não sei o que, você viu o filme? Tipo, ele tem o pessoal que geralmente, tipo, ele fica nesse lugar aí que ele é muito popular e ainda é visto como diretor, tipo... como um cineasta, né? Tipo, os filmes do Tarantino, sabe? Tipo, ele fica nesse lugar aí que eu não consigo pensar em ninguém que consegue fazer a mesma coisa, assim, de ficar nessa posição. Tem muita gente que tenta, né? Tem muito diretor que tenta se posicionar como um cineasta. O Christopher Nolan, por exemplo, é um diretor assim. Ele tenta ainda ser um diretor autor, um cineasta e trazer filmes que as pessoas têm sensações parecidas com a do Tarantino, por exemplo. De se sentir inteligente e se divertir ao mesmo tempo. Ele conseguiu com o Batman. Mas que o Christopher Nolan se leva a sério ao ponto de, sei lá, acho que ele não quer ver uma piada em nenhum filme dele, nunca. Assim. É porque a piada é o filme, né? Tem um curta-metragem com o Selton Mello e o Seu Jorge que chama o Código Tarantino, né? Que eles ficam falando sobre o Tarantino e outros cineastas novos também. Eu já vi há muito tempo atrás. Nunca vi, fiquei interessado. Eles falam de diretores novos, Mello, você fala do Spike Jonze e tal, de cineastas da nova geração. O Selton Mello, que é conhecido como o irmão do Tom Mello. Grande Tom Mello. Manda o seu top 5 do Kit Cinéfilo aí pra gente. O Kit Cinéfilo é o quê? Clube da Luta, Donnie Darko, Tarantino, camisa do escrito e dirigido por Quentin Tarantino, um pacote de Marlboro Light, uma boina talvez. Um pacote com várias massas. Um zipo. Uma boina, camisa xadrez. É assim que eu estou. As pessoas não estão vendo. É um óculos com armação grande. E tá pronto. Bora lá, bora discutir cinema. Desculpa por ser homem e... O Cidadão Kane entra. Por mais que você não queira. Fica o desafio aí pra vocês de acharem a Dakota Fanning no filme. E você? Eu dou 3. Pra mim é um filme bom. Mas achem a Dakota Fanning aí nesse filme. Se você achar, tire uma foto e mande no e-mail. Manda aqui pra gente. Ou manda qualquer e-mail que você tiver a fim de mandar aí. Sim, também. Sua Pode lista. mandar, fica à vontade. Mais uma vez, não se você discordou de tudo, dessa vez a gente até assistiu o filme, pô. Estamos aqui embasado na... A gente vai abrir uma Mas não se acostume, hein? Não vai pensando que é assim, não. A gente vai ficar vendo todo o filme que a gente for falar e... Pera, tem vários e-mails aqui não lidos aqui do Falando Bosta, bora ver aqui. iTunes, bem-vindo a iTunes. Mas... Tá na Apple? Não, é só eu ainda não terminei de fazer as coisas, mas tá meio caminho andado. Em breve vai estar no iTunes. Quem é rico aí, pra assistir, pra ouvir no seu iPod aí, no seu iPhone. Seu iPod, quando você quiser voltar no tempo. Enfim, não tem nenhum e-mail importante não, é só
promoções e coisas que eu tô colocando esse e-mail agora como o e-mail do spam, pra eu não ter que dar um e-mail pessoal. Assim. Mas vamos como a gente tá acompanhando. Então é isso aí, galera. Até mais. Um beijão. Boa semana pra todo mundo e logo mais a gente volta com mais um podcast falando bosta. Sabe o que você podia fazer para dar uma identidade? Já viu aquele vídeo do Rupert, não sei o que faz o Rony Weasley? Que ele fala pra galera aí ver o filme do Harry Potter novo e no final ele fala em português: Até mais! Foi isso aí. Bom, até mais! Fala igual um rico pros ricos ouvirem nossa audiência. Um abraço. Acabar em sangue. Tinha que acabar em sangue esse filme aqui. Vai acabar. Esse filme não. Você viu aquele meme que eu mandei no grupo lá, que o Buzz Lightyear com a cara assustada? Aí tá falando assim, quando você tá no sexo e vê sangue, fica preocupado e lembra que tijolo não sangra. Eu não entendi. O cara tá comendo tijolo. Então eu entendi, foi isso que eu tava na dúvida mesmo. Eu acho que é isso. Como é que termina?